Salve Telatrekkers, tudo bem com vocês? Olha nós aqui, chegamos de fato agora no 10º episódio da primeira temporada de Lower Decks e vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui, quais foram as minhas impressões a respeito desse episódio, que a gente tem tanta coisa para conversar. Então olha só, vamos conversar daquele jeito que a gente sempre faz, começando sem spoiler, falando de uma forma mais genérica, para vocês entenderem a minha impressão geral a respeito do todo. E quando chegar na hora de entrar na parte mais carnuda, eu aviso para vocês, então podem ficar tranquilos. Ao contrário do episódio passado, talvez o que eu tenha para dizer dessa vez não seja tão puramente otimista como fui da última vez, como foram os meus comentários a respeito do episódio anterior, pelo fato de que esse episódio aqui, apesar de ter tido muita coisa bacana, muita história legal para contar, ter sido um show e uma festa para os fãs, trazendo todo aquele service que o fã quer, de certa forma ele fez isso de uma forma que em um ponto ou outro talvez não tenha sido da forma mais fluida que pudesse ser. Então isso me deixou um pouquinho desapontado. Eu achei que eles não chegaram no total potencial que eles podiam ter alcançado. Algumas das reclamações que a gente tinha foram meio que ficando ali no meio da temporada, para frente eles foram conseguindo resolver algumas dessas coisas e a gente foi tendo episódios melhores e melhores vindo um depois do outro, o que foi muito bacana, mas não completamente livre de algum tipo de observação ou reclamação. Esse episódio aqui foi um episódio que eu achei que teve um ritmo característico, que eles mantiveram um jeito acelerado, que foi essa escolha que eles fizeram aí para essa audiência moderna. Mas, de qualquer forma, algumas dessas escolhas, elas pareceram ser colocadas de uma forma onde elas agradam muito mais pelo fato de você ter uma prévia conexão emocional com aquilo, desde as participações especiais até algumas das coisas que acontecem dentro das próprias provocaçõezinhas de easter eggs e tal. Mas se você for parar para pensar, essas coisas elas não agregam de fato para a história. Isso é o tipo de coisa que você talvez só venha a reparar depois, quando você passou daquele calor do momento, que você tira aquilo do peito, você dá aquela relaxada, e você para raciocinar a respeito do que você assistiu no episódio, e você vai chegando na conclusão de que talvez essas não sejam coisas tão importantes assim para essa tripulação, para esses personagens. Podiam ter acontecido outras coisas, até mais ou menos ali com o mesmo teor, com o mesmo grau de importância, podiam ser exatamente as mesmas coisas, mas em outro contexto, mas automaticamente são coisas que, se você parar friamente para pensar, você vai reparar que realmente não acrescentam tanto assim para esses personagens, quanto essas coisas acrescentaram para as próprias séries das quais eles foram tirados, porque lá essas coisas tinham uma relevância e originalidade. Dentro da nova geração foram reaproveitadas de coisas que a gente já via na série clássica. Deep Space Nine faz a mesma coisa, Voyager e por aí vai. Esse não é o problema. Dentro da forma como aquela determinada série estava se apresentando, alguns assuntos, ainda que não sejam assuntos novos, foram colocados com uma perspectiva fresca. E aqui eles estão meio que apenas aparecendo de novo. Eles estão apenas dando as caras para você falar: eu lembro em que episódio isso aconteceu e tal. No episódio passado, por exemplo, a gente teve a proposta de tudo que aconteceu ali, que foi bastante sério, bastante grave, e que sugeriu que eram mudanças que não poderiam ser algumas daquelas coisas que escapariam do tal botão da síndrome de reset. Tem uma ligação direta com os eventos e consequências do que aconteceu no episódio passado, mas você não quer, de repente, mudar todo um jeito de uma pessoa com um evento que acontece de uma hora para outra. Uma outra coisa que eu acho válida colocar aqui para vocês também é a respeito de que pelo menos um dos personagens da ponte, que de repente passou por toda a temporada fazendo participações muito pontuais, finalmente teve a chance de ter uma relevância maior dentro da trama. Eu achei que foi o tipo de coisa que foi quase que roubar, porque é o tipo do negócio que você mexe com a emoção de quem está assistindo de qualquer forma. Não tem como a pessoa, a menos que tenha um tremendo coração de pedra, que a pessoa vai ficar imune a sentir o que está acontecendo ali. Agora eu vou passar aqui para a parte dos spoilers. Eu estava ansioso para chegar aqui. Fique avisado se não assistiu o episódio ainda. O que você está fazendo aqui? Corre lá, vai assistir. Depois anota o número que está aparecendo na tela para você saber exatamente para onde voltar nesse vídeo.
episódio abre com uma referência clara à série clássica do episódio A Hora Rubra, onde eles tinham todas aquelas pessoas que acabavam ficando meio que hipnotizadas e entravam num estilo meio sonâmbulo para fazer coisas que eram controladas não por uma entidade fantasmagórica, mas sim por um computador, que até o final do episódio o Kirk acaba vencendo usando meio que um banho de lógica humana ali, verbal e tal. Um fã de longa data vai reconhecer, vai lembrar daquele episódio. Essa história realmente não teve um grande vulto pelo como ela acontece, porque ela não é uma história que se origina com o pessoal dos Lower Decks, é uma coisa que vem de fora e que meio que acaba de um jeito onde não dá para dizer que eles tiveram uma influência que tenha sido definitiva. Talvez eles tenham empurrado um pouco mais para lidar com esse problema depois, e é ali que você vê que algumas das coisas do episódio passado não necessariamente converteram, por exemplo, a própria Mariner em ser uma pessoa que agora vai ficar focada na forma Frota Estelar de agir. Mas de qualquer forma ela ainda está fazendo aquilo que ela julga ser o correto, e você vê que alguém mudou, e esse alguém foi o Boimler. E isso aqui acaba vindo porque ele descobriu que ela era a filha da capitã no episódio passado. Fica um pouco aquela sensação de, caramba, mas durante a temporada inteira ninguém sabia? Dentro dessa parte do episódio a gente descobre que não, ninguém sabia, então para todo mundo que aquilo é uma grande novidade, começa agora a tratar a Mariner de uma forma diferente para tentar dar aquela bajulada e tal, o que vai acabar virando meio que uma proposta de plano de fundo ali. É quando é dito que parece que tem uma vaga que está abrindo em outra nave, e agora que a Mariner tem um problema que até então ela não tinha, talvez ela seja obrigada de fato a agir de uma forma muito mais comportada para ter a chance de sair da Cerritos e voltar a ser ninguém. Só que quem está muito interessado nessa vaga também, está louco por uma promoção, é o próprio Boimler. E acaba sabendo que agora, se ela também está interessada, vai acabar tendo essa competição entre eles. Mas a gente tem uma outra história paralela que está acontecendo em outro lugar, onde a gente vê uma espécie de nave meio misteriosa ali, ameaçando uma nave da Federação, da mesma classe da Cerritos, acaba se deixando capturar pela tal nave sinistra, cometendo uma gafe até bastante juvenil quando aciona os motores e acaba sendo destruída. O pedido de socorro que é gerado aqui acaba atraindo a Cerritos para lá, que vai para ajudar, e quando eles chegam eles ficam surpresos que quem esteja ali fazendo aquelas coisas seja uma espécie que está usando tecnologia misturada de uma série de outras espécies diferentes, que não tem uma nave que seja reconhecível imediatamente. Em primeira instância, quando você vê eles na tela, inclusive em episódio que é bastante centrado no personagem do George LaForge ali, você acaba vendo que eles têm um jeito meio debilóide, meio burrão de agir, de falar, mas que na verdade eles não são assim tão idiotas. Eles têm sim uma grande dificuldade dessa capacidade cognitiva, mas eles não são de fato seres inferiores intelectualmente. O que eles são é muito dissimulados e tiram proveito disso no quesito de, por trás das coisas ali, por trás dos panos, acabam fazendo com que a pessoa vá se solidarizando e tal, e quando eles vão ver, eles acabam dando o bote. Parece que eles fizeram isso por vezes o bastante ao longo desses todos os anos, desde que a gente viu eles pela primeira vez ali na nova geração, ao ponto de agora terem conseguido crescer grandemente em termos bélicos, tecnológicos, apesar de ainda continuarem do mesmo jeitão, trocando coisas e não parecendo tão espertos em primeira instância. Eles também são bastante violentos, têm muita ganância e acabam fazendo coisas que são movimentos bastante agressivos, coisas que a gente vai ver que representam um perigo real ali. Tudo aquilo que vem sendo desencadeado nas outras histórias que estão ocorrendo ali, como precisamos arranjar um jeito de sair dessa, e aí você vê que a relação de mãe e filha da Freeman e da Mariner acaba evoluindo para uma coisa do tipo: filha, eu sei o que está acontecendo e eu estou te dando o aval, eu estou te dando a ordem para vai e resolve do melhor jeito que eu sei que você é capaz, porque eu estou me sentindo presa, amarrada e sem saída. Esse é um momento que você tem para brilhar fazendo aquilo que você faz de melhor, e o que é melhor, com a minha ordem, vai lá e salva a nave. Então, a partir desse momento, você vê a Mariner voltando a ser quem ela é. Ela até faz essa mudança de forma física ali na tela, acaba rolando de volta as mangas para cima, colocando o cabelo dela do jeito que a gente costumava ver, antes dela fazer aquele jeitão que fica mais certinho ali, quando ela
coloca que vai competir com o Boiler pela tal promoção da outra nave. E você vê ela indo atrás de todo aquele contrabando que a gente já viu desde o primeiro episódio, das coisas, utensílios e bebidas e pequenas traquitanas, coisas que ela vai escondendo pela nave, que não deveriam estar lá, mas acabam ajudando muito, ficam bastante à mão nesse momento aí. Então você vê que aquela galera tá lutando para ver o que está acontecendo e eles juntos, discutindo ali, acabam chegando na conclusão de que o melhor a se fazer é colocar um vírus na outra nave, que vai debilitá-los e vai comprar aí alguma chance da Cerritos conseguir fugir, pelo menos. Aqui a gente começa a ter um pouco de problema, porque desde o começo do episódio, uma das coisas que eles plantaram ali, como uma sementinha cômica, uma coisinha interessante, foi a vinda de um Exocomp, que dessa vez a gente vê ele com a capacidade de conversar, tem até o gênero mais puxado para o feminino, parece que está com as cores ali, já com a insígnia, o jeitinho, para poder funcionar como sendo da frota. E você vê que esse Exocomb tem um jeito muito espalhafatoso, muito cândido de ser, mas ao mesmo tempo atrapalhado pra caramba, sem deixar de ser extremamente eficiente naquilo que se propõe, até por ser uma máquina. É a primeira vez que eu vejo até de render de fato, pelo menos, se não em ações, em alguma parte da história dentro da enfermaria, que é o que eles vêm propondo que é a função dela desde o começo da série, mas a gente pouco viu ela interagindo ali, passou muito mais tempo com o Rutherford na engenharia e tal, e aqui a gente vê esse Exocomb meio que tendo a chance de mostrar ali que pelo menos nessa parte médica manda bem. O lance todo é que a gente conhece aquele esquema de que quando você apresenta um personagem novo, com habilidades diferentonas e tal, isso acaba meio que funcionando mais ou menos naquele esquema do tal do Chekhov's Gun. Se você apresenta um determinado item, ele tem que ter uma função até o final da história, então todo mundo sempre em achar que agora, quando vai, justamente essas características vão ser o que vai resolver o problema, a tal Exocomp subverte a linha de raciocínio ali e passa a falar, não tô dentro dessa aí não, vocês que se virem, eu nem entrei na frota porque eu queria, entrei para irritar o meu pai. A gente acaba tendo outra pessoa que tem que dar um passo à frente para poder falar, eu cuido disso aqui, e acaba sendo o próprio Rutherford, já que tem o implante e ele vai levar o tal do vírus, que diga-se de passagem é feito no holodeck, justamente por um personagem que a gente viu em outro episódio lá para trás, que é o Badge, que volta e você sabe automaticamente quando ele aparece que a partir do momento em que as travas de segurança sejam retiradas, ele vai voltar a fazer das dele, ou pelo menos essa é a expectativa que a gente tem. E para mim não desceu bem, foi essa necessidade intrínseca de que o personagem só por ter um implante mecânico fosse justamente o enviado para outra nave para poder resolver a coisa, porque com qualquer equipamento que você pudesse levar o mesmo vírus, você faria aquilo de qualquer forma. O próprio oficial de segurança, o Sex, ele poderia ter feito aquilo até sozinho. Você quer mandar outros personagens com ele para poder não deixar ele sozinho na história, na trama, na parte dramática, você entender que tem algo acontecendo ali, não tem problema na minha ótica. Mas o fato de ter sido justamente o Rutherford só teve um lado fofinho, que foi quando depois na parte onde o vírus já estava instalado, você sabe que para poder salvar ele, o Shax acaba meio que tirando, arrancando do rosto dele aquele implante, joga ele para dentro daquela nave auxiliar e fala, segura aí, ursão, ou ursinho, né? Que é o jeito como ele chamava o pessoal da área de segurança dele, e o Rutherford lá atrás, em outro episódio, já tinha feito parte dessa galera quando ele estava pulando de uma divisão para outra ali e acabou fazendo parte dessa galera por um período de tempo muito curto, mas ainda assim ele esteve lá. Oficial de segurança, o Sex, que desde o primeiro episódio vem sendo um personagem bastante descartável, dizendo coisas que ficam pelo calor do momento, pelo gracejo rápido, mas que eu acho que são um custo muito alto para um personagem que tem uma posição até tão importante ali dentro do pessoal, para de repente ele ter umas frases tão fora de contexto e coisas que você imagina que uma pessoa centrada, inteligente, não ficaria o tempo inteiro tentando dar essa de dedo mole no gatilho, tentando ejetar o núcleo de dobra, esse negócio o tempo inteiro, com essa violência, essa coisa. Aqui, esse personagem acaba perecendo, acaba dando a vida dele para salvar o resto da galera, justamente da forma que fica mais coerente com aquilo que ele pregava ao longo de todos os episódios, tentando falar vamos atirar, vamos atirar, vamos atirar. Aqui ele vai na explosão. Pelo menos o episódio no qual ele morre, no qual é atirado de nós,
é sem dúvida muito melhor do que o episódio em que a Tasha Yar é tirada de nós. O personagem que muito pouco acrescentou para a série como um todo, conseguiu, no seu momento derradeiro, no momento em que estava indo embora, me fazer ficar muito mais emocionado do que eu fiquei justamente com a Tasha Yar, que a gente teve muito mais tempo de tela e muito mais motivo para criar uma ligação de coração em apenas alguns poucos minutos de episódio. E finalmente, quando a gente vê que eles estão correndo atrás de tudo o que eles podem fazer para se livrar dessa ameaça dos Pakleds, eles acabam explodindo a nave e meio que na base da ação física mesmo, trocando sopapo e soco para tudo quanto é lado, eliminam os invasores e é como se eles tivessem vencido essa batalha. Você vê que aqui chegam outras tantas naves e a coisa vai ficar só muito pior. Mas do mesmo jeito que os bandidões chegam acompanhados, chega a cavalaria também na forma da Titan. O Riker acaba pegando o posto de capitão quando ele sai da Enterprise. Ele está nessa nave e são eventos que estão bem anteriores aos que a gente vê quando eles voltam a aparecer na série do Picard. Aqui eles ainda estão em pleno funcionamento, estão lá fazendo tudo o que eles têm para fazer como se a série estivesse acontecendo. E ele chega atirando para todo lado, soltando frases bonitas de efeito, e é lindo pelo fato de você ver uma nave tão bacana quanto a Titan, você vê personagens que a gente tem um grande prestígio voltando a estar na tela, mesmo que na forma de animação, aí com os traços do desenho, da animação Lower Deck, só que você está vendo eles chegarem e agir de uma forma que parece que está simplesmente pelo fato de eles vão gostar disso aqui porque tem esses personagens queridos. O que mais me incomoda é o fato de que a forma como o Riker está agindo, está trabalhando ali, parece que eles pegaram ele, aquele dialzinho assim de ser um cara super maduro e tal, e viraram com força pro outro lado. Ele pareceu um adolescente chegando, encontrando com a patotinha e quase de forma hooligan ali, fazendo comentários e eliminando as naves que estavam em volta e tal. Depois mostrando meio que de forma forçada uma ligação entre ele e a Mariner, entre ele e a própria Carol, que é a Capitã Freeman. Então foi muito gostoso ver esses personagens, mas eu não gostei exatamente da forma como eles foram usados. No fim das contas, a gente vê que a Cerritos foi, de fato, levada para poder ser reformada. Então, nesse aspecto, a gente vai sim ter essa coisa da síndrome de reset, dela voltar a estar do jeito que ela estava para você poder contar os próximos episódios, nas próximas temporadas. Mas a síndrome de reset não acontece de forma integral. Você vê que tem algumas coisas que vão perdurar, como é o caso da perda do personagem do oficial de segurança e a promoção que finalmente chega para o Boimler, onde ele acaba indo fazer o papel de um tenente júnior dessa vez dentro da Titan. Nem era isso que ele estava mirando, mas quando ele é convidado é óbvio que ele vai pular nessa oportunidade e vai chegar lá feliz da vida, mas ainda sendo o Boimler, ainda sendo um cara que ainda é um pouco inseguro, que tem um jeito bastante atrapalhado de agir. Mas agora a gente tem essa proposta aí de que vai ter uma ligação maior com o que acontece na animação, incluindo o personagem do Riker, da Deanna Troi, dentro da própria Titan. Nesse contexto ali da Titan, eu acabei sentindo falta do Tuvok, que também faz parte dessa tripulação, e de outros personagens que são citados nos livros. Mas, de qualquer forma, foi bacana pelo menos ter a oportunidade de ver eles de volta. Então, voltando a analisar o episódio como um todo, foi um episódio que dividiu bastante a trama, o drama, a ação, todas as coisas que a gente teve ali como pequenos presentinhos e pérolas e aparição de personagens queridos, porém com coisas que podiam ter sido desenvolvidas um tiquinho melhor ou de uma forma um pouco mais respeitosa com esse conceito ou com esse personagem, mas que no todo foi sim muito bacana. Fiquei feliz com o episódio, só não posso dizer que ele foi melhor do que os dois últimos. E vocês, galera, o que vocês acharam desse episódio? Estou bastante curioso para saber o que vocês têm para dizer. Tenho certeza que muitas das opiniões vão variar bastante. As pessoas vão se deixar levar mais pelo lado emocional, pelo simples fato de terem aparecido esses personagens, vão colocar isso como sendo o melhor episódio de todos, o que não há algo necessariamente errado, só não é exatamente aquilo que eu concordo. Então deixa aqui os comentários para a gente poder continuar essa conversa aí. Bom, acabou essa temporada de Lower Decks e semana que vem a gente deve continuar nessa maratona aqui, junto agora com o primeiro episódio da terceira temporada de Discovery. Vejo vocês lá.